Olá, pequenos exploradores da Bíblia! Vocês estão prontos para uma aventura incrível? Hoje vamos conhecer uma das histórias mais fantásticas do Antigo Testamento. Digam comigo, eu estou pronto! Perfeito! Guardem esse entusiasmo porque vamos descobrir os segredos das 12 tribos de Israel. Quem aqui já ouviu falar de Jacó? Levantem a mãozinha. E quem sabe quantos filhos ele teve? Vou dar uma dica. Rima com 12. Isso mesmo, 12 filhos. Jesus e a ovelhinha. Há muito tempo havia um homem muito especial chamado Jacó. Mas espera, vocês sabiam que ele tinha outro nome também, Israel? Isso mesmo. Deus deu a ele esse nome especial que significa aquele que luta com Deus. Legal, né? Agora prestem atenção porque aqui vem o mais incrível. Jacó teve 12 filhos homens. Imaginem só, crianças, uma casa com 12 meninos. Que barulheira, não é? Pergunta surpresa. Se vocês tivessem 12 irmãos, o que fariam juntos? Pensem nisso enquanto continuamos nossa aventura. Vamos conhecer cada um desses filhos especiais que se tornaram as 12 tribos de Israel. E aí, querem conhecer cada um deles? Gritem sim! Ruben foi o primeiríssimo filho de Jacó. Como primogênito, ele era como o irmão mais velho responsável. Seu nome significa, vejam, um filho. Porque sua mamãe Lia ficou muito feliz quando ele nasceu. Curiosidade incrível. A tribo de Ruben ficou conhecida por criar muitos animais. Eles eram super cuidadosos com ovelhas e bois. Mas sabem o que aconteceu? Ruben perdeu seu direito de primogênito porque desobedeceu ao papai. Isso nos ensina que devemos sempre honrar nossos pais. Simeão era conhecido por ser muito corajoso. Seu nome significa Deus ouviu. Ele sempre defendia sua família quando precisavam de proteção. A tribo de Simeão se espalhou pelo território e eram conhecidos como guerreiros valentes. Eles eram tão bravos que às vezes até exageravam na proteção da família. Levi tem uma história super especial. Sabe por quê? Os descendentes de Levi se tornaram os sacerdotes de Israel. Isso mesmo! Eles eram os responsáveis por cuidar do templo de Deus e ensinar as pessoas sobre as leis divinas. Que responsabilidade importante, não é? A tribo de Levi não recebeu terra como as outras, mas recebeu algo muito mais especial: cuidar das coisas sagradas de Deus. Judá, esse é especial demais, sabem por quê? Porque Jesus veio da tribo de Judá. O nome Judá significa louvor. A tribo de Judá se tornou uma das mais importantes e poderosas de Israel. Até hoje, quando falamos dos judeus, estamos lembrando dessa tribo. E tem mais! Foi da tribo de Judá que vieram os reis de Israel, incluindo o rei Davi. Dan teve um nome muito interessante que significa ele julgou. A tribo de Dan era conhecida por ser muito inteligente na hora de resolver problemas e conflitos. Eles eram como os detetives de Israel, mas também eram famosos por serem muito fortes fisicamente. O juiz Sansão, aquele homem super forte da Bíblia, era da tribo de Dan. Naftali tinha um nome que significa minha luta. A tribo dele era conhecida por ser muito rápida e ágil. Imaginem guerreiros super velozes correndo pelos campos de Israel. Eles viviam em terras montanhosas e eram excelentes na guerra. Jacó disse que Naftali era como uma corça solta que dá lindas palavras. Gade significa boa sorte ou fortuna. A tribo de Gade era conhecida por ser muito corajosa na batalha. Eles viviam em terras onde precisavam sempre estar prontos para se defender. Eram guerreiros tão valentes que Moisés disse que eles atacavam como leões. A tribo de Gade escolheu ficar do outro lado do rio Jordão, porque a terra era perfeita para seus rebanhos. Azer tem um nome delicioso que significa feliz ou abençoado. E sabem o que é mais legal? A terra da tribo de Azer era super fértil e produzia os alimentos mais gostosos de Israel. Eles tinham os melhores olivais e produziam o azeite mais puro. Moisés disse que Azer mergulharia seus pés no azeite, de tão abundante que era. Issacar era conhecido como uma tribo muito trabalhadora. O nome significa recompensa. Eles eram especialistas em agricultura e sabiam exatamente quando plantar e colher. Eram como os fazendeiros experts de Israel. A Bíblia diz que eles entendiam dos tempos e das estações. Sendo muito sábios, Zebulon tinha um nome que significa habitação ou morada. Algo super interessante sobre a tribo de Zebulon é que eles viviam perto do mar e eram excelentes marinheiros e comerciantes. Eles navegavam e traziam tesouros de terras distantes. Jacó profetizou que Zebulon habitaria no porto dos navios. José
Que história incrível! Lembram da túnica colorida? Pois é, José foi vendido como escravo pelos irmãos, mas Deus tinha um plano maravilhoso para ele. Ele se tornou governador do Egito e salvou sua família da fome. A tribo de José foi dividida em duas, Efraim e Manassés, seus 2 filhos. José era o filho mais amado de Jacó, porque nasceu de Raquel, a esposa que ele mais amava. Efraim, neto de Jacó, recebeu uma bênção especial do vovô. Mesmo sendo mais novo que Manassés, Jacó o abençoou como se fosse o mais velho. A tribo de Efraim se tornou muito importante e forte em Israel. Muitas vezes, quando a Bíblia fala de Efraim, está se referindo a todo o reino do norte de Israel. Manassés, o outro filho de José, também formou uma grande tribo. Eles receberam terras dos 2 lados do Rio Jordão, o que era muito especial porque tinham um território extra. Metade da tribo ficou de um lado do rio e metade do outro lado. Eram pioneiros desbravadores. Benjamim, o bebê da família. Seu nome significa filho da mão direita. A tribo de Benjamim era pequena, mas muito valente. Foi dessa tribo que veio o primeiro rei de Israel, o rei Saul. E também o apóstolo Paulo era da tribo de Benjamim. Mesmo sendo a menor tribo, eles eram guerreiros destemidos. Agora vem a parte mais emocionante da nossa aventura. Sabem o que aconteceu com essas 12 tribos? Depois que saíram do Egito com Moisés, elas cresceram e se tornaram o povo escolhido de Deus. Cada tribo recebeu uma parte da terra prometida, como se fosse um grande quebra-cabeças, onde cada peça tinha seu lugar especial. Pergunta interativa: qual tribo vocês gostariam de fazer parte? A dos sacerdotes como Levi? A dos reis como Judá? A dos marinheiros como Zebulon? Pensem bem, mas aqui vem o mais incrível de tudo. Vocês sabiam que essas 12 tribos representam toda a família de Deus? Isso mesmo! Na Bíblia, quando aceitamos Jesus no nosso coração, nós também fazemos parte dessa família gigante de Deus. Não importa de onde viemos, todos podemos ser filhos de Deus. O plano de Deus era tão perfeito que, através dessas 12 tribos, ele preparou o caminho para Jesus nascer na tribo de Judá e salvar o mundo inteiro. Cada tribo tinha um propósito especial no grande plano de Deus. Algumas cuidavam do templo, outras da segurança, outras do comércio, outras da agricultura. Momento de reflexão. Crianças, assim como cada tribo tinha um dom especial, vocês também têm dons que Deus deu para vocês. Alguns são bons em ajudar, outros em cantar, outros em estudar. Que dom especial vocês acham que Deus deu para vocês? As 12 tribos nos ensinam que Deus ama a diversidade. Cada uma era diferente, tinha talentos únicos, mas juntas formavam o povo especial de Deus. É como uma orquestra. Cada instrumento tem seu som, mas juntos fazem uma música linda. Deus não fez todo mundo igual porque Ele ama a variedade. E o mais legal de tudo é que essa história das 12 tribos mostra como Deus cumpre suas promessas. Ele prometeu para Abraão que sua família seria numerosa como as estrelas do céu. E olha só, de 12 irmãos nasceu uma nação inteira. Quando Jacó desceu para o Egito, eram apenas 70 pessoas. Mas quando saíram, eram mais de 600.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Vocês sabiam que no final da Bíblia, no livro do Apocalipse, as 12 tribos aparecem novamente? João viu 144.000 pessoas seladas de todas as tribos de Israel. Isso mostra que Deus nunca esquece seu povo. Curiosidade incrível. Até hoje, algumas pessoas pelo mundo ainda sabem de qual tribo descendem. E na Cidade Santa, a Nova Jerusalém que está no céu, terá 12 portões com os nomes das 12 tribos escritos neles. Então, pequenos exploradores, lembrem-se sempre, vocês também fazem parte da grande família de Deus. Assim como as 12 tribos tinham cada uma seu lugar especial, vocês também são únicos e especiais no coração do Papai do Céu. Deus tem um plano maravilhoso para cada um de vocês. Desafio final. Que tal contar essa história incrível para um amigo ou familiar? Vocês conseguem lembrar dos nomes das 12 tribos? Vamos repetir juntos. Ruben, Simeão, Levi, Judá, Di, Naftali e Gedo, Aser e Issacar, Zebulon, José com Efraim e Manassés, e Benjamim. Nossa aventura pelas 12 tribos de Israel chegou ao fim, mas a história de Deus com seu povo continua para sempre. E vocês fazem parte dessa história maravilhosa. Que tal compartilhar esse vídeo com outros amigos para que eles também conheçam essa aventura incrível? Deixem um joinha
se gostaram e se inscrevam para mais aventuras bíblicas. Até a próxima, pequenos exploradores!